Trabalho. Agradecemos ao Espiritismo a fé racional e o fato de ele não nos ter permitido julgarmos-nos uma pessoa inválida, inútil. Começamos a sentir o imperativo do trabalho desde o momento em que nos tornamos espíritas. Enxugar as lágrimas, consolar as dores maiores, trazer os aflitos ao coração. Falar-lhes de Deus, de Jesus, da imortalidade da alma, atender os estômagos famintos, os corpos desnudos, os pés descalços, foi sempre nosso grande sonho. Começamos uma nova etapa na doutrina, no campo da filantropia. Começamos a fazer campanhas, solicitar recursos para ajudar os necessitados. Andamos nas zonas rurais, abordando fazendeiros. Apelamos através da imprensa falada e escrita e passamos então, sem que o quiséssemos, a ter o nosso nome divulgado em vários lugares do Brasil, pelo pequeno trabalho realizado, mais pelo merecimento dos espíritos do que por nosso próprio merecimento. Veio-nos então a ideia de construirmos num terreno à Rua 16, entre 1 e 3, um centro espírita. O terreno na época foi vendido por 2,5 milhões antigos. Fizemos campanha e arrecadamos o fundo necessário. Na época, padecemos incompreensão até dos próprios espíritas que nos achavam vaidosos, orgulhosos. Por que não dávamos o nosso pequeno trabalho aos centros espíritas já existentes? Muitos afirmavam que seríamos levados ao fracasso. A tudo perdoávamos. O próprio ambiente doméstico se alterara. Nossa mãe certamente não queria ver o nosso fracasso e apelava para que abandonássemos a ideia. Mas não abandonamos. O Centro Espírita Ceareiros de Jesus foi inaugurado em 13 de setembro de 1970. Ali começou a sopa dos carentes, que persiste até hoje. Depois do Centro Espírita, veio o pequeno terreno doado pelo Dr. Petrônio Rodrigues Chaves, no programa Pinga Fogo, o primeiro Pinga Fogo de Chico Xavier, quando lhe demos um telefonema e falamos de nossa inspiração de termos o terreno onde pudéssemos cultivar os legumes da sopa, e ele nos deu 340 litros de chão. O senhor Dorival Sortino, com quem travamos conhecimentos em São Paulo, através do seu pai, Mário Sortino, que conhecemos numa pequena palestra, deu-nos a gravar o primeiro LP, Obrigado, Senhor, de cuja renda construímos a casa da pequena chácara. Depois surgiu a gráfica Cair Barchutel, depois a Casa da Sopeira e, sucessivamente, o Gabinete Dentário, o nosso primeiro livro Crepúsculo de um Coração, o nosso segundo LP, Intimidade Espírita. A renda, tanto do livro como dos discos, foi para as obras assistenciais do Centro Espírita Ceareiro de Jesus. Um estimado amigo de Ribeirão Preto, São Paulo, Dr. Guido Etten, deu a prova de despreendimento dos bens terrenos compadecendo-nos de nossas dores físicas, pois andávamos numa perua Kombi doada há anos. Ele nos deu uma Veraneio 73 0 km para que tivéssemos maior conforto em nosso trabalho. A esse benfeitor ficou para sempre a nossa gratidão e a nossa memória agradecida. O tempo foi passando, o trabalho foi aumentando, as tempestades desabando, as incompreensões se multiplicando, porque a sombra nunca perdoa o avanço da luz. Não seríamos nós, pobre espírito devedor de muitas reencarnações, que teríamos de passar na Terra sem ser alvo de muitas controvérsias, até mesmo no ambiente espírita, mas tendo por benfeitor incondicional o médium Francisco Cândido Xavier, que sempre constituiu para nós um pai espiritual. Junto com a médium Antusa Martins, nunca nos deixaram esmorecer na tarefa, ensinando-nos a perdoar, a perseverar, a compreender que a batalha é esta.
Um dia, o Chico nos disse que mais vale um desenho do que um rio de pregações vazias, e que nós não deixássemos de ser um desenho no mostruário da vida, para que os outros, ao olhar-nos, pensassem um pouco na lei de causa e efeito. Mesmo dentro de nossas limitações, que não deixássemos de trabalhar, pois que por trabalho Kardec definiu toda ocupação útil. Nova vida, nova experiência, nova luta, novo exercício, nova ginástica no campo da autoaceitação quando a cegueira nos atingiu. Perder a visão da vida exterior, não contemplar mais o cenário extenuante da natureza, presenciar um pôr do sol, a bênção poética de um amanhecer, não ver mais o rosto de nossa mãe, de nossos irmãos, de nossos amigos, de nossas amigas, era para nós um desafio, uma nova etapa a que devíamos enfrentar com coragem e estoicismo, sempre apoiados na doutrina espírita, sempre a cultivá-la. Nós sempre lutamos para não parecermos pior do que éramos, numa luta gigantesca para errarmos o menos possível e acertarmos o máximo. Assim tem sido nossa vida até a data de 1980, em que traçamos pinceladas rápidas para esta autobiografia, que nada tem de meritória, mas que pode ser compêndio de experiência para todos aqueles que a manuseiem, no sentido de se prepararem melhor para as grandes lutas da vida carnal. Claro que nesse lance autobiográfico triste e desfigurado, não temos a pretensão de colocarmos todos os particularismos da nossa vida, que daria um romance de milhões de páginas. Nós estamos apenas buscando o essencial, uma síntese, um resumo, uma súmula dessa jornada nossa até hoje. Foi então, meus irmãos, que nos tornamos conhecidos mercê do Espiritismo em quase todo o Brasil, através de correspondências, mensagens, discos, palestras, viagens, contatos por todo esse Brasil, onde o Senhor Jesus nos enriqueceu de forma maravilhosa de centenas e centenas de afeições de abnegados irmãos de outras terras, sempre nos ajudando, amparando com seu desvelo, carinho e compreensão.